Até pouco tempo atrás, a febre amarela parecia um perigo distante, mas 8 mortes assustaram brasileiros e provocaram uma corrida aos postos de vacinação. O que pouca gente sabe é que existem doenças que silenciosamente matam mais de 5 mil pessoas por ano no Brasil. E como atingem principalmente os mais pobres, acabam esquecidas. Dona Teresa, em Pernambuco. Valdeniza, grávida no Amazonas. Respira fundo. Ana Carolina, numa favela do Rio. Elas estão doentes e suas doenças parecem coisa do passado. Mas 500 mil de brasileiros sofrem de males como a tuberculose, que matava muita gente e ainda mata. Todo ano, 1,5 milhão de vítimas no mundo inteiro. No Brasil, são 75 mil novos casos, com 5 mil vítimas. Um dos focos da tuberculose, que é transmitida pelo ar, está em plena cidade do Rio de Janeiro. A Rocinha. Aqui surgem, em média, 50 novos casos de tuberculose todo mês. Todo dia a gente tem informação de novos casos, a gente tem a infeliz notícia de que, mesmo tendo cura, a tuberculose levou mais um vizinho, um amigo, um parente nosso. Não existe uma vacina totalmente eficaz para a tuberculose, doença de Ana Carolina. Para a malária de Valdeniza, não existe vacina alguma. O mesmo para a doença de Chagas, de Dona Teresa. Elas são doenças da pobreza, literalmente. Então elas dependem de fatores como saneamento, como boa alimentação, como acesso à informação. Os casos estão aí, na periferia das grandes cidades ou nas regiões mais remotas do país, como este lugar que a gente veio conhecer, um vilarejo no interior da Bahia, onde as pessoas estão sofrendo com a leishmaniose. Seu Gonçalo é um dos muitos da fila com suspeita da doença. A leishmaniose é transmitida por um inseto conhecido como mosquito palha. Todo ano aparecem 30 mil novos casos no país. 200 pacientes morrem com a forma mais grave, a visceral. Está confirmando que é leishmaniose. Seu Gonçalo tem a forma branda da doença, que provoca feridas profundas. O tratamento é doloroso, 15 a 20 injeções na veia. Mais ou menos em 1948 foi descoberto o medicamento. Imaginem, não teve mais pesquisas em relação a isso. Também há décadas que não se desenvolvem novas drogas para tuberculose. A maior parte da tecnologia e da medicação ainda é da década de 40 e 50. Os efeitos colaterais do tratamento são desagradáveis e muita gente desiste. Sempre pensei em desistir, porque é muito ruim as reações, o remédio. Eu sinto muita dor no estômago, enjoo, dor no corpo, tive inflamação nas juntas. Se as pessoas abandonam o remédio antes da cura, o bacilo fica mais resistente. É isso que está criando uma superbactéria. Uma doença de países pobres, associada a grupos empobrecidos, desfavorecidos. O mapa mostra que, de fato, essas doenças se concentram nos países pobres ou em desenvolvimento. São exemplos do que se chama de doença negligenciada. Não vale a pena investir em produzir medicamentos para esses grupos. Então é uma doença que é negligenciada e a grande indústria não se interessa em desenvolver produtos para ela. Dona Santinha está curada de uma dessas doenças, a hanseníase, conhecida antigamente como lepra. Assim como a tuberculose é transmitida pelo ar, por pequenas gotas de saliva expelidas pelo doente. Já houve um tempo em que esses doentes eram tomados das famílias e confinados em hospitais. Eu fiquei isolada, ninguém. Não tinha ninguém visitar eu. Sozinha Deus, igual estou hoje aqui. Como milhares de outros ex-pacientes, Dona Santinha nunca mais conseguiu voltar para casa. Ela hoje vive no antigo hospital. O Brasil hoje é o primeiro lugar do mundo em índice de hanseníase. São 47 mil novos casos por ano. Outro número alarmante, 3 milhões de doentes crônicos de Chagas. A doença é adquirida pelo contato com as fezes do barbeiro, inseto que vive em casas de pau a pique. Eu sempre morei em casa de barro, né? Dona Teresa não se esquece dos sintomas. Aquela gastura nas pernas, dor nos braços, dor nas pernas, dor no estômago.
Senti o coração acelerado. É a falta de condições de habitação, tá certo? É o desmatamento que tira o inseto transmissor do seu habitat natural. Quanto mais se desmata, mais o homem entra em contato com outro inseto, o mosquito Anófeles, transmissor da malária. Valdenisa corre o risco de perder o bebê no 6º mês da gestação. O filho também está doente. Às vezes não passa nem um mês, está com malária de novo. São 485 mil novos casos de malária e 100 mortes por ano, só no Brasil. É a culpa também dos governos que não estabeleceram outro mecanismo de incentivo para desenvolver as ferramentas que a gente precisa, né?